nascimento, ele disse que há algumas semanas e meses já tinha tratado com os irmãos acerca desse tema, o novo nascimento, e eu disse aí tudo bem, e é um pouco desafiador quando a gente recebe um tema para estar pregando, porque eu gosto sempre de usar um método expositivo, que é explicar aquilo que eu estou lendo e compartilhar com os irmãos, e conforme vai se desdobrando o sermão, o Espírito Santo também vai aplicando em nosso coração aplicações para a nossa vida diária e para a nossa vida prática como servo de Deus e cristão também, porque sabemos, irmãos, que a palavra do Senhor ela é suficiente e Cristo é suficiente para a nossa vida. Diante disso, eu quero ler com os irmãos do versículo 1 ao versículo de número 5. E após a leitura, eu peço que você continue com a sua Bíblia aberta para que a gente esteja analisando alguns versículos desse texto. Diz a palavra do Senhor: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é o Senhor, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade lhe digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Amém? Amém. Queria convidar você, pode sentar, agora a sua cabeça para estarmos orando mais uma vez. Querido Deus, te louvamos, Senhor, pela rica oportunidade de compartilhar a tua palavra, do teu evangelho, porque o teu evangelho é poder, Senhor, para todo que crê. Entendemos, ó Deus, que o teu Espírito precisa e dependemos dele para abrir o nosso entendimento e não somente ouvir, Senhor, a tua palavra, mas ser tocado por ela e colocar em prática. E pedimos, Senhor, que nesta noite não seja somente conhecimento, Pai, intelectual, mas que esse sermão venha acompanhado do teu poder e que teu Espírito Santo nos transforme, conforme, Senhor, a tua palavra mostra o verdadeiro novo nascimento. E que teu Espírito Santo, Senhor, aplique em cada coração, em nome de Jesus. Meus irmãos, eu sou grato também pela oportunidade. O pastor Júlio não está presente, mas creio que os irmãos irão comentar com ele e deixar aqui minha gratidão pela confiança, e mesmo ele sentar a igreja que ele pastoreia, confiar o culto da igreja para que eu compartilhe a palavra, aonde eu sei que ele tem zelo e que ele tem compromisso com a pregação do Evangelho. Louva a Deus pela vida do pastor Júlio. Diante disso, irmãos, para que nós venhamos entender o que é um novo nascimento e esclarecer em nossa mente, eu quero que você entenda que o novo nascimento ele é mais importante e mais urgente para cada pessoa e cada cristão. É uma urgência que nós devemos entender e talvez nós também precisamos entender que essa urgência está inserida na minha vida, na sua vida, porque há algumas práticas que a gente pensa que são reflexos do novo nascimento, porém não é. E diante disso, iremos entender aqui que o novo nascimento tem alguns pontinhos, algumas características que, humanamente falando, a gente pensa, não, eu nasci de novo, porque eu faço isso, faço aquilo, e enfim. E talvez não é a evidência de um novo nascimento. E diante desse texto aqui, irmãos, precisamos compreender que essa necessidade ela vai mostrar alguns atributos muito importantes para nós, que é a natureza do novo nascimento,
a condição do novo nascimento também e os resultados que isso provém para nós como servos de Deus. E o primeiro ponto aqui que eu destaco para os irmãos, que me chamou muito minha atenção, que é a necessidade do novo nascimento. E dentro disso nós fazemos uma pergunta: por que eu preciso nascer de novo? Porque, irmãos, aqui dentro desse primeiro ponto que eu destaco com os irmãos, a necessidade urgente do novo nascimento é porque a nossa inclinação, ela está subordinada a tudo que desagrada ao Senhor Deus. O desejo do coração do ser humano é inclinado a satisfazer os seus próprios desejos e suprir as suas necessidades. Mas quando nós analisamos diante do Senhor, aquilo que o meu coração se inclina, muitas das vezes é aquilo que o Senhor Deus reprova. Então, por isso, é o primeiro ponto que destaco aqui, que é a necessidade de nós entendermos que o nosso coração, sem o Espírito de Deus, sem estar curvado diante de Cristo Jesus, ele somente se inclinará para aquilo que Deus reprova. Então, isso é uma das urgências que nós precisamos compreender para servir ao Senhor e entender o que é o novo nascimento. O novo nascimento, irmãos, ele é necessário em nossa vida, porque sem o novo nascimento, você não pode ver o reino de Deus e não pode entrar no reino de Deus. E diante disso, eu peço para que você acompanhe comigo na sua Bíblia o versículo de número 3, o verso 3 e o verso 5, que diz assim, irmãos: e Jesus respondeu: em verdade, lhe digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Isso daqui é uma ordem expressa de Deus, onde o próprio Deus encarnado, Cristo, ele diz: se não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Então não adianta pular essa etapa para a nossa vida cristã. O novo nascimento, ele é fundamental, e por que não dizer imprescindível? Ele é algo que não pode ser substituído para aqueles que servem ao Senhor Deus. Aqui destacamos também outro ponto importantíssimo no verso 5, que diz assim: o próprio Senhor Cristo dizendo, que ele diz: em verdade digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então nós vemos aqui, diante de tudo isso, qual é a necessidade do novo nascimento? É que porque, para que eu venha ver o reino de Deus, eu preciso nascer de novo. Para que eu tenha a oportunidade de entrar no reino de Deus, eu preciso nascer de novo. Então isso é a urgência desse novo nascimento. O novo nascimento é necessário, irmãos, por quê? Porque uma fé intelectual ou emocional é insuficiente para entrar no reino de Deus. Porque o novo nascimento é uma ordem expressa de Cristo. E nós vemos isso no versículo de número 7, acompanhe comigo, que diz assim: não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. Então, se você notou na oração desse Senhor, que não venha ser somente conhecimento, que não venha ser conhecimento intelectual, porque nós podemos conhecer ao Senhor, mas esse conhecimento, ele não evidencia um novo nascimento, porque a ordem expressa de Cristo vocês precisam nascer de novo. Isso aqui é um imperativo, irmãos, é uma ordem. Cristo não está perguntando se nós temos a possibilidade de nascer de novo, de ter uma mudança, porque essa palavra nascer de novo, ela dá a ideia de nascer do alto. É um significado que quase literal. É nascer do alto. Nascer de novo significa que você deve nascer do alto, ou seja, você deve nascer de Deus e mudar completamente. Isso é uma ordem de Cristo Jesus. Nós vemos aqui que o primeiro ponto dessa necessidade do novo nascimento, ela exige algumas coisinhas. Emocionalmente, você pode se emocionar, você pode chorar e tudo
E o novo nascimento, irmãos, ele não é, primeiramente, vamos entender o que não é nascer de novo. O novo nascimento, ele não é ser bem sucedido financeiramente. Financeiramente, ser bem sucedido também não é pecado. Eu não quero entrar nesse mérito, nessa pauta. Mas também não quer dizer que ser bem sucedido é uma prova de que eu nasci de novo. E nós vemos isso no texto sagrado, em João 19, o versículo 39. Nós vemos que isso não é uma prova de um novo nascimento. E agora, irmãos, eu peço que você tenha cuidado, dizendo com o que você está ouvindo, para você interpretar de forma certa, com bom senso. Esse ponto aqui que eu destaquei, ele é muito importante, porque ele vai tocar em algo que é fundamental na vida do cristão. O que não é nascer de novo é ter um profundo conhecimento da Bíblia. Eu quero que você entenda isso com bastante zelo e reverência ao Senhor. O versículo de número 10 do texto que lemos diz assim: você é mestre em Israel e não compreende estas coisas. Então veja que Jesus ele estava tendo um diálogo com Nicodemos, um mestre, um judeu que fazia parte de um grupo religioso chamado os fariseus, e ele entendia, ele tinha um profundo entendimento bíblico de sua época. Então ele conhecia o Antigo Testamento muito bem. Mas Jesus ele olha para ele e diz, o verso 10 é o Senhor Jesus dizendo a ele, respondendo: você é mestre em Israel e não compreende estas coisas. Então veja que aqui, irmãos, nos dá o entendimento de que ter um profundo conhecimento da Bíblia não é uma evidência de um novo nascimento. E eu queria aqui compartilhar com você que existem dois tipos de ateu. Tem o ateu prático e o ateu teórico. E justamente o ateu teórico é aquele que se esforça em provar que Deus não existe. E muitos desses têm um profundo conhecimento das Escrituras, porém não creem nas Escrituras. Então isso é uma explicação e um exemplo para conhecer a Bíblia, ter um profundo entendimento dos textos sagrados, ter uma mente que ela tem facilidade de guardar diversos versículos, textos inteiros e citá-los, não evidencia que você nasceu de novo. Vemos também que o novo nascimento não é, irmãos, ser uma pessoa profundamente religiosa. Isso nós vemos no versículo de número 1. Acompanhe comigo, por gentileza, que diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Então veja que esse diálogo aqui de Cristo com esse homem, ele nos dá muitas lições importantes para que a gente venha a aprender. E é como um professor meu no seminário, ele me disse uma coisa, desde o início que eu ingressei no seminário, ele diz assim: tenha cuidado com aquilo que você lê, aprenda com o erro dos outros do passado, para que você não cometa ele agora no presente. Então veja que esse texto aqui, ele tem algumas lições importantes que a gente aprende com o erro de Nicodemos, para não cometer hoje no presente. E aqui, falando acerca do termo novo nascimento, conhecer a Bíblia não é uma evidência do novo nascimento. E como eu falei que você tenha zelo, é para você entender que é fundamental você conhecer a Bíblia. É preciso, não há um cristão saudável, um cristão que tem uma vida de intimidade com o Senhor, uma vida cheia do Espírito de Deus e do poder de Deus, que é a Sagrada Escritura, sem você ler a Escritura. O Espírito Santo não vai te lembrar aquilo que você não viu, porque não existe isso. Você precisa ler as Escrituras para você conhecer o Senhor, mas isso não prova que você nasceu de novo. E também, irmãos, no versículo de número 1, nós temos uma lição importante aqui,
nasceu de novo em Cristo. E aqui, irmãos, para correr para a conclusão do que não é o novo nascimento, o novo nascimento também não é ter apenas informações certas sobre a pessoa de Jesus Cristo. E isso nós entendemos diante do versículo número 2, quando diz assim: este de noite foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz se Deus não estiver comigo. Então veja, irmãos, que Nicodemos ele tinha uma informação correta. De fato, Cristo ele fazia sinais que nenhum conseguiria fazer se não fosse vindo da parte de Deus. E ele chega com essa informação e diz ao próprio Senhor Jesus Cristo. Mas o que me chama a atenção aqui é o verso de número 10, mais uma vez, olhe comigo. Quando o próprio Senhor Jesus responde dizendo assim: você é mestre em Israel e não compreende estas coisas. Então veja, um homem que estava dotado de diversas informações das Escrituras, do próprio Senhor Jesus, mas era um homem que não compreendia aquilo que Jesus estava ensinando. Então veja comigo que o novo nascimento não é simplesmente você ter informação sobre quem é Cristo. Isso aqui, irmãos, faz uma junção e a gente pode fazer uma comparação de que o novo nascimento também não é ter uma reforma moral, ou seja, moralmente falando, a gente se corrigir em tudo. Pode falar, pode caminhar, pode agir. Porém, isso não é uma prova de que eu nasci de novo. Então veja comigo o versículo de número 6 que diz assim: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, se você acha que porque você mudou algumas atitudes, moralmente falando, isso é uma prova de que você nasceu de novo, nós entendemos agora, à luz das Escrituras, com clareza, que isso não é uma evidência de novo nascimento. Nós não só podemos ser moralmente transformados, nós precisamos colocar em prática, mesmo quando o homem não está nos vendo. Porque o texto sagrado, em Provérbios 15:3, diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os bons e os maus. Então, diante de irmãos em Cristo, diante de pessoas que eu convivo, moralmente eu sou bem correto, mas por trás, às vezes, eu não sou tão correto assim. Então, por isso que nós não podemos colocar como uma referência, uma reforma moral, como uma prova de ter nascido de novo. E diante desse segundo ponto que nós agora aprendemos, e estamos tentando compreender o texto acerca do que não é o novo nascimento, agora nós iremos compreender também o que é o novo nascimento. O novo nascimento, irmãos, é algo radical. Radicalmente falando, é algo novo. É uma mudança extraordinária da nossa vida. É uma mudança que a gente não pode tentar comparar ela com aquilo que os homens pensam. Ou talvez com aquilo que ouvimos da parte de pessoas que olham para a nossa mudança e julgam. E até às vezes a gente escuta dizendo: está só se escondendo, está aí só por causa que está passando por alguma dificuldade, alguma pressão na vida. Não, irmãos. Se nós mudamos, se você mudou de forma radical e as pessoas começarem a enxergar isso de forma negativa e estão acusando, se lembre que à luz das Escrituras o novo nascimento é algo radical mesmo. É algo que muda completamente na vida daqueles que se submetem a Cristo para servir, para ser servo. E isso nós vemos no versículo 3, quando diz assim: em verdade digo, Jesus respondendo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de
novo nascimento, irmãos, é uma obra exclusiva de Deus. É nascer do céu. É nascer de Deus, lá do alto. Veja comigo no versículo de número 31, quando diz assim: quem vem das alturas, certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos. Então, o novo nascimento, irmãos, é aquilo que provém da parte de Deus. Aquilo que provém exclusivamente de Deus. É obra exclusiva do Senhor. O novo nascimento, irmãos, em paradoxo com aquilo que não é nascer de novo, é uma transformação interior realizada pelo Espírito de Deus. E nós vemos isso no versículo de número 5, quando o próprio Senhor Jesus diz assim: Jesus respondeu, em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então veja que essa mudança, quando ela vem da parte do Senhor, ela entra em nosso ser, nos transformando. Isso é o que nós conhecemos, regeneração. Regeneração é aquilo que vem de dentro para fora, transformando a nossa vida, mudando o nosso ser de forma radical, de forma completa, de forma genuína. Então, o nascimento, vindo da parte de Deus, ele começa a promover uma mudança realizada pelo Espírito de Deus em nossa vida. O novo nascimento, irmãos, é uma obra livre e soberana do Espírito de Deus. E vemos isso no versículo número 8. Acompanhe comigo, quando diz assim: o vento sopra onde quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Meus irmãos, isso daqui tem uma profundidade tão maravilhosa que eu gosto de ler muitos escritos de um pastor presbiteriano. E quando eu estava analisando em um dos seus comentários expositivos e vendo ele comentando sobre isso daqui, veio uma lembrança tão forte do que Deus fez em minha vida e do que Deus ele pode fazer. Ele não se limita ao entendimento do homem. Muitas das vezes nós olhamos para uma pessoa e dizemos: não tem jeito para essa pessoa, não tem mudança, não tem transformação. A sociedade exclui, a sociedade olha de forma como se aquela pessoa não pudesse mais ser alcançada pela graça de Deus. E talvez você esteja passando um caso semelhante a isso em sua família. Talvez você conheça alguém que está passando justamente por essa dificuldade no meio da família, e enxergar uma pessoa que se inclinou a fazer aquilo que muitas das vezes é contra a lei, muitas das vezes aquele que está só atingindo a sua vida, e nós olhamos e dizemos: não tem mais jeito não para aquela pessoa não. E esse texto sagrado ele mostra que é totalmente o oposto daquilo que a gente tem como compreensão humanamente falando, porque diante do Espírito de Deus ele age como quer. Diante do poder do Espírito Santo, essa obra é livre. Então nós não podemos limitar. Deus faz isso por aquele, Deus faz isso por aquela, Deus faz isso dessa forma. Nós não podemos colocar Deus dentro de uma caixinha, dentro de uma bolha, dentro de uma cúpula que a gente construiu e imaginar um Deus que só age de forma, intelectualmente falando, como o homem pensa, porque ele age como quer, ele faz o que ele quer, ele toca na pessoa que ele quer, ele transforma na pessoa que ele quer, porque ele é soberano, porque ele é poderoso, ele é onipotente. Nós não somos onipotentes, nós não temos poder algum, nós somos pessoas totalmente dependentes de Deus, nós somos totalmente dependentes da graça de Cristo Jesus. Então nós vemos aqui, irmãos, que o novo nascimento é uma obra livre do Espírito de Deus. Ele age como quer, porque ele é soberano. Essa obra ela é misteriosa. Veja como é o mistério dessa obra do Senhor. Quando ele diz assim: você ouve o barulho do vento. Ele está falando sobre o vento aqui. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe
de onde ele vem e nem para onde ele vai. Veja como essa obra do Espírito é misteriosa na vida do ser humano. Mas ele faz, porque ele tem poder para fazer muito mais do que a gente imagina, muito mais do que a gente pode conceber na nossa mente limitada e falível. O Espírito de Deus age de forma como quer. Então, quando você lê esse texto aqui, João capítulo 13, versículo 8, lembre-se disso. O Espírito Santo, ele vai aonde ele quiser. Ele age da forma como ele quer. Ele faz aquilo que ele quer e não o que a gente pensa. Talvez coloque como dificuldade. Deus é soberano e ele age de forma livremente. O quarto ponto, irmãos, que destaco aqui, discorrendo já para a conclusão, é a condição para o novo nascimento. Tem condições para nascer de novo diante de Deus. E aqui destaquei duas lições importantes para essa condição desse novo nascimento. E a primeira delas é que é preciso conhecer os seus pecados. Isso daqui, irmãos, a gente volta lá no início. Por que eu preciso nascer de novo? Porque o meu coração é inclinado para fazer aquilo que Deus quer. Se nós começarmos a se curvar diante de nossas necessidades, aquilo que Deus ele quer, muitas das vezes não é o desejo, o anseio do meu coração. Então, por isso, precisamos conhecer os nossos pecados. Essa condição aqui, irmãos, é algo que nós não podemos pular. É algo que é preciso. Por quê? Porque é preciso crer que Jesus levou os nossos pecados sobre si, na cruz do Calvário. É entender que Cristo pagou por mim e por você, quando a gente não tem possibilidade nenhuma de pagar, de fazer com que a nossa culpa fosse tirada. Nós não podíamos fazer isso de forma nenhuma. Nós não tínhamos nenhuma possibilidade. Muitas das vezes, quando eu estou evangelizando, eu me lembro disso e eu chego em algumas pessoas e abordo e digo: meu irmão, posso deixar uma palavra para você? Pode. Imagine comigo dois montes e um abismo no meio. Nós estamos desse lado aqui e não tem nada de bom. E Jesus está do outro lado, junto do Pai. E ele se ofereceu diante do Pai para fazer uma ponte entre esses dois montes. E a gente só consegue atravessar e chegar ao outro lado por meio de Cristo. E foi justamente o que Cristo fez. Construiu um caminho para a gente passar e chegar até o outro lado. E para o outro lado, aonde o Pai se encontra. E é isso, irmãos. É crer que Cristo levou os meus pecados e crer que somente por meio da cruz eu tenho os meus pecados perdoados. É também entender que o propósito de Jesus, quando ele foi levantado no Calvário, foi justamente para tirar o nosso pecado e nos dar a vida eterna. Irmãos, essa palavra vida eterna, ela tem uma profundidade tão maravilhosa que muitas das vezes nós dizemos: Deus tem a vida eterna para nos dar, mas e acrescentar alguma coisa, porque parece que não é suficiente para nós compreender que a vida eterna basta. Isso é difícil. E falo a você como um crente limitado, como uma pessoa que carece da graça de Deus todo momento da minha vida. Não adianta a gente olhar para isso com um olhar rápido, mas entender de forma que Cristo, ele levou os nossos pecados sobre si. Cristo é o propósito de Deus. Quando ele foi levantado, ele estava cumprindo aquilo que o Pai mandou. Ele foi levantado no Calvário, na cruz, ele estava cumprindo aquilo para que todo o que cresce naquele sacrifício alcançasse, por meio de sua graça, a vida eterna. E isso nós vemos no versículo 15, irmãos. Acompanhe comigo quando diz assim: para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Então isso daqui, irmãos, é a condição. Lembrem comigo, para ficar de forma didática. A primeira condição para o novo nascimento é conhecer
Cristo pagou todos os nossos pecados na cruz do Calvário. Cristo pagou a culpa, a sentença que a gente tinha. E de forma muito maravilhosa, através do sacrifício, Ele nos dá a vida eterna. E essa condição ela é estabelecida quando a gente crê. Eu tenho a vida por meio de Cristo. E o resultado de tudo isso, a urgência desse novo nascimento, a natureza do novo nascimento, que não é o novo nascimento, e agora, irmãos, o resultado do novo nascimento, o primeiro resultado é: você teve um livramento. Você foi livrado. Você teve um livramento diante de tudo que vai acontecer. Talvez nós pensamos, quando escutamos um livramento, em alguma coisa que ocorreu, em alguma coisa que se passou. Mas o maior livramento que Deus nos dá por meio do novo nascimento, nós iremos entender agora com bastante clareza no versículo 16, quando ele diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça. Esse foi o livramento que Deus nos deu. Deus nos livrou da condenação eterna. Deus nos livrou de ser condenados, porque outrora estávamos sendo réus, julgados, sentenciados, sem nenhum mérito de ter absolução. Mas Deus, por meio do novo nascimento, Ele nos dá o livramento da condenação eterna. O que o resultado desse novo nascimento é? É a garantia da vida eterna. Veja comigo no versículo 16 ao 18, quando diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito do Filho de Deus. Então, irmãos, o resultado do novo nascimento em Cristo Jesus é a garantia da nossa vida ao lado do nosso Deus em toda a eternidade. E concluindo aqui, irmãos, o resultado disso é a caminhada na luz. E nós iremos ver isso do verso 19 ao 21, que diz assim: a condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens não amaram. Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Por isso, todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em luz. Então, o resultado de tudo isso é o livramento de passar a eternidade sofrendo. O resultado do novo nascimento é a garantia que Deus nos dá. Você tem vida eterna. Você tem vida eterna. Sua família tem vida eterna, porque Cristo garantiu isso no Calvário. E aqui, irmãos, eu encerro dizendo aos irmãos que, se você aprendeu nessa noite um pouco do que é o novo nascimento, compartilhe com outra pessoa, porque é urgente, é uma necessidade que não espera. Nós precisamos nascer de novo. Nós precisamos anunciar a outras pessoas que elas precisam nascer de novo. Nascer de novo é nascer do alto, é nascer de Deus, para fazer aqui a obra do Senhor e viver para a sua glória, ser viver com amor. Eu quero convidar você a curvar a cabeça e orar. Querido Deus, te louvamos por essa mensagem e te pedimos, Pai, que nos capacite a colocar em prática aquilo que o Senhor nos instrui por meio de sua palavra. Se porventura, Senhor, não temos mostrado a evidência do novo nascimento, nos ensina, nos exorta, nos conduz,
nos ajuda, Senhor, porque precisamos e dependemos de Ti. Segure nossa mão, Senhor, não nos largue, porque somos fracos, somos pequenos e entendemos que o Senhor é poderoso e é quem nos dá força, nos dá graça para conseguir alcançar cada dia, Senhor, em Tua presença. É assim que eu oro e pedindo, em nome de Cristo Jesus. Amém. Receba a bênção, irmãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seja hoje para todos sempre, com todo o povo do Senhor e a igreja de Deus. Louvado seja Deus. Que palavra maravilhosa, né, irmãos? O nosso Deus, Ele é tremendo e Ele tem as suas formas diversas de falar com a sua igreja. Eu creio que cada um nessa noite recebeu da parte de Deus,